Olá, gente. Vamos ver rapidamente as diferenças entre o classicismo e o barroco em 5 minutos. Primeiro, o classicismo tinha como centro o homem. Por quê? Porque o homem se sentia poderoso, ele estava dominando o mundo, ele estava no momento das grandes navegações, das grandes conquistas humanas. Por isso a gente diz que o antropocentrismo é a característica principal. Já o barroco, o homem saiu desse momento de se sentir poderoso e a igreja veio com as medidas impostas pela Contra-Reforma, especialmente através da Companhia de Jesus, para tentar colocar na cabeça do homem que Deus era quem comandava todas as suas ações. Então, o que acontece? Lá vem as medidas da Contra-Reforma para trazer de volta a importância da religião católica. Então, o homem fica dividido entre ele próprio, ou seja, entre o homem e Deus. Então, há um conflito entre o antropocentrismo e o teocentrismo. Então, esse conflito que existe vamos dizer assim, na mente humana, ela vai ser transferida para esse conflito vai ser transferido para a arte, ou seja, quando o homem produz uma escultura, uma pintura ou um texto literário, ele vai demonstrar que ele está dividido entre ele próprio e Deus. Então, enquanto isso, o classicismo não. O classicismo tinha uma visão única. O homem era o centro, então eles tinham clareza naquilo que fariam. Já o barroco, não. O barroco, o homem vai estar dividido. É aí que surgem as antíteses e os paradoxos. Por quê? Porque a primeira antítese é homem ou Deus. Aí depois vem vida ou morte. Claro, escuro. Então, tudo isso, todas essas contradições vão fazer parte da arte barroca. Então, justamente isso, enquanto o classicismo é equilíbrio equilibrado, o barroco vai ser desequilibrado, porque a mente humana está desequilibrada. Então, uma própria escultura que é feita pelo artista barroco, ela não é uma arte equilibrada, ela é uma arte cheia de detalhes, cheia de imperfeições, cheia de coisas que a gente percebe que o homem está em desequilíbrio, tá certo? Então, olha, vejam só, o classicismo ele é guiado pela razão, então ele tem clareza naquilo que ele faz. Já no barroco, ele está dividido entre a razão e a emoção. Olha aqui, mais uma dualidade, ou seja, mais uma antítese. Ele não sabe se segue os princípios racionais já voltados para a ciência ou se ele segue os princípios ligados à emoção que naquele momento estava voltado para a religião. Então, no classicismo, a clareza de ideias, clareza na obra. Quando você observa uma obra clássica, você percebe que os detalhes são claros, não existe nada de complexidade, tudo é muito bem, vamos dizer assim, muito bem organizado, muito bem simples, tudo muito bem medido. Já a arte barroca não, ela é obscura, ou seja, ela é cheia de escuridão, de coisas que a gente não consegue identificar, não consegue perceber, justamente por causa das incertezas humanas. Nós temos aqui também o classicismo, ele tem influência greco-latina, enquanto ele faz referência a esses elementos, que é justamente o que? Aos deuses, às ninfas, às deusas da cultura greco-latina. Já enquanto isso, o barroco vai fazer referência ao quê? A elementos da religião cristã, ou seja, elementos ligados à religiosidade, especialmente nomes de santos, em relação a Deus, a Cristo. Então, esses elementos vão estar presentes. No classicismo, o homem é exaltado, o homem tem poder. Já no barroco, o homem fica dividido. O que é que importa para ele? Importa mais o espírito dele ou importa mais a matéria? É o corpo ou é a alma? No classicismo, há preocupação com a forma, tudo muito medido, muito simétrico. Se você analisar um quadro clássico, ele vai ter as mesmas dimensões, as mesmas divisões, as posições de cada elemento vai ser milimetricamente medida. Já o barroco vai se preocupar com a forma? Vai, mas a preocupação do barroco é mais com a linguagem mais complexa, tá certo? Uma linguagem mais difícil.
A linguagem do classicismo é clara e simples, enquanto isso a linguagem do barroco é rebuscada, é aquela linguagem que vai buscar termos diferentes, complexos, como se fosse para enfeitar, ou seja, é uma linguagem complexa, é uma linguagem exagerada. A gente vê isso também nas esculturas e nas pinturas, a gente vê essa complexidade, a gente vê esse exagero. E na literatura vai predominar o quê? O cultismo em relação à escolha de como organizar as palavras dentro do texto, que é tudo trocado, o que deveria vir no final da frase vem no início, tá certo? Existem muitos trocadilhos. E vai existir o quê? A preocupação com os conceitos, com as ideias dos autores, ou seja, eles tinham uma preocupação muito grande de transmitir aquelas ideias, o que eles pensavam na época, de uma forma, vamos dizer assim, muito criativa, muito diferente, muito rebuscada. Então, essa preocupação com a linguagem, com a forma e com tudo, deixa às vezes o texto muito complexo e, vamos dizer assim, sem muito equilíbrio, sem muita clareza. Os dois momentos literários, os dois momentos artísticos, fazem emprego da medida nova, ou seja, com verso de 10 sílabas, e fazem emprego do soneto, ou seja, aquele poema clássico formado por 2 quartetos e 2 tercetos. Eu espero que essa breve revisão aí possa ajudar vocês a responderem as questões, tá certo? Então, obrigada e até a próxima.